da evolução, né? Então o organismo estaria sempre ali naquela coisa condicionando com o ambiente, mas o ambiente de alguma maneira seria o que estaria determinando, entre aspas, o que está acontecendo ali. E o Jonas, aí ele já introduz uma crítica que diz que tem a subjetividade orgânica, que quer se manter na existência, então você não pode relegar isso para um segundo plano, você tem que trazer para uma qualidade, né, a questão da materialidade do mundo e da forma orgânica, mas de alguma maneira essa forma orgânica que perpetua, ela teria um certo tipo de... ela não existe fora da matéria, mas ela teria uma relevância maior porque ela é o mote da evolução, entende? Ela não existe dissociada da matéria, mas seria como inverter o darwinismo. Ao invés de você dizer que os organismos sofrem mutação porque o ambiente está determinando, você vai, de alguma maneira, pensar que essa forma ela está evoluindo, ela está sofrendo mutação do organismo, mas ela possui uma subjetividade que, de alguma maneira, vai direcionar, que seria a seleção positiva, né? Que o Jonas critica a seleção negativa do darwinismo. Que o darwinismo, essa seleção negativa seria, por exemplo, você sofreu uma mutação, você não vai perpetuar, porque, enfim, é uma coisa ruim, as mutações ruins não perpetuam, essa seria mais ou menos a ideia. E o Jonas diz que, na verdade, tem aí uma intencionalidade do organismo de se manter na existência, e que essa intencionalidade do organismo, ela, de alguma maneira, vai também atuar na evolução de um modo muito forte. Então, você não pode dizer que o ambiente é responsável por tudo. Assim, é uma coisa meio complicada de falar, assim, porque daí ele não fala muito bem, mas ele quer dar atribuir um papel forte ao organismo, e não em detrimento do ambiente, mas para tentar, de alguma maneira, reverter esse discurso que é do darwinismo, de que o ambiente que faz o organismo mutar, ele quer dar uma força. Deixa eu só eu acho assim que o evolucionismo mostra dois aspectos. O aspecto da mutação, ele é o aspecto do acaso, ele é o aspecto aleatório que acontece em todos os seres vivos. Aí, do que aparece dessa mutação aleatória, que não é teleológica, que não é definida, por um erro, são geralmente erros da natureza, né, que surgem seres novos, aí o papel constituinte do meio ambiente é apenas de permitir, assim, aquelas formas que são compatíveis, são as vivas no ambiente que elas se encontram, elas permanecem e as outras são eliminadas. Isso que seria o papel, a tecnologia negativa da seleção natural. A seleção natural, ela não cria formas, ela só reprime as formas que surgem aleatoriamente, espontaneamente, ao acaso e que não são condizentes com o meio. Então, isso mostraria o papel constitutivo do ambiente sobre a formação dos seres, mas a mutação dentro do próprio ser. A nova forma que surge é como se fosse uma espécie de erro, como se a mega original, inúmeros erros foram para chegar nessa monstruosidade que é o ser humano. Nós seríamos resultados de uma série de erros da natureza a partir da mega original. Né? Não foi planejado quando surgiu a vida, não estava planejado que iria ter um ser racional no cume da pirâmide. Né? Essas coisas foram acontecendo há seu tempo. Então, o Jonas, ele quer fazer uma crítica a isso, ele faz, mas colocando então a forma orgânica como, não, as coisas não é por essa seleção negativa que as coisas se mantêm, de se evoluir, na verdade, no sentido de se manter a forma de se manter na existência, né? Por exemplo, sei lá, uma mutação deu errado, se você for pegar o darwinismo, eles vão dizer que essa mutação não vai para frente porque, sei lá, na natureza, sei lá, o ambiente vai regular aquilo, sei lá, você nasceu com 2 fígados, isso é um problema, sei lá, e aí não vai dar certo, a natureza mesmo vai regular isso, não vai se perpetuar. O Jonas, ele quer trazer a coisa contrária, ele fala, não, existe uma subjetividade, existe uma intencionalidade que quer se manter na existência, e essa intencionalidade a gente tem que levar ela em conta e não simplesmente pensar pelo viés negativo de não perpetuação de uma mutação que não deu certo.
daí você entra nesse raciocínio que a Sara falou, né? Se você pensar que é a partir da mutação, né? Bom, eu acho que uma outra coisa que seria interessante colocar, então, que eu já falei um pouquinho, mas só assim falar rapidamente, que eu acho que o tempo já deve estar acabando, né? Que outra coisa que enfim, para explicar essa coisa da evolução, né, da intencionalidade, o Jonas ele atribui aos seres vivos um telos, uma teleologia, uma causalidade imanente. Só que daí como pensar isso, um telos imanente, uma causalidade imanente? É que os seres vivos, por eles quererem permanecer na existência, você já pode considerar sei lá, um ser vivo qualquer, até mesmo uma bactéria, um rato, sei lá, a planta, como ela tendo um fim nela mesma, que é colocado por ela mesma. Então, porque assim, causalidade, ele até faz um exercício, assim, falar causalidade você pode falar de duas formas. Causalidade você pode falar de duas formas. É uma causalidade extrínseca ao agente, ou seja, você, ou enfim, o objeto é coagido, sei lá, eu pego esse copo, eu fui a causa extrínseca do copo cair no chão. Você pode falar de causalidade no sentido intrínseco ao agente, ou seja, uma causalidade que é causada por você mesmo, na imanência. E é disso que ele está falando. Ele está falando que seres vivos possuem uma causalidade imanente. Então, é uma causalidade que se cria por si mesmo, porque pela forma viva, por ela querer permanecer na existência, por ela ter intencionalidade de permanecer na existência, ela vai criar esse telos imanente, né? E aí também tem essa questão do tempo futuro, que está super casado com esse telos imanente, que seriam manifestações da forma orgânica. Eu sei que, né, falando isso, fala assim, tipo, de uma maneira muito aberta, sem fundamentar muito, parece um monte de dogma que eu estou falando, né? Mas tem fundamentação. Eu estou falando assim, que não dá para fundamentar tudo. Eu estou falando que é muita coisa também. Então, já falei do tempo futuro. Acho que era isso, né? Basicamente seria a exposição sobre essas coisas. Eu sei que é bastante coisa, eu tentei sintetizar e tornar mais didático, mas não é fácil falar dessas coisas, né? Nunca foi fácil falar sobre metafísica. Enfim, era isso então. Sessão de perguntas abertas. Ninguém tem pergunta? A professora Elisson falou que Whitehead, junto com Husserl, escreveram os dois um livro que dava um panorama assim, generalizado da vida, que a vida estaria presente em toda parte. Uma espécie de teoria de Gaia antecipada, né? Você sabe qual é esse livro? Não, eu estava querendo saber qual é. Na verdade, do Whitehead, eu conheço um livro que eu até coloquei nos meus escritos, que é um livro que eu acho, o Jonas não fala dele, eu usei para fazer uma argumentação, que eu acho que cabe muito, assim, que é A Ciência e o Mundo Moderno, que é um livro do Whitehead, que ele fala que uma das funções da filosofia é fazer uma crítica à cosmologia. Eu coloquei no início do argumento aqui na dissertação, porque o Jonas, o que ele está fazendo? No determinado live, ele começa, ele abre o livro com essas, né, vivendo sob os auspícios de tecnologia da morte, com uma afirmação forte. Ele faz isso e a partir daí ele começa a criticar o paradigma cosmológico copernicano, né? O paradigma cosmológico que a gente tem hoje, que nasceu desse modelo copernicano. E aí eu já vi assim, uma coisa que eu já tinha tido contato com esse livro do Whitehead, e aí eu falei, o Whitehead fala, né, isso deve ter alguma coisa aí. Eu até coloquei depois na boca para perguntar, mas o Jonas fala, você sabe se tem alguma relação e tal. Eu falei, olha, não sei se tem relação, mas eu achei muito apropriado e eu coloquei, né, porque ele fala, uma das funções da filosofia é fazer uma crítica às cosmologias, no sentido
um modelo cosmológico, isso vai influenciar toda uma concepção cultural em relação aos índios, né? O que uma coisa é. Então, sei lá, se você tem que é o que o Jonas fez aqui, né? Nesse argumento todo que eu tentei passar para vocês aqui. A partir do momento que você pega um modelo cosmológico puramente matemático, e daí você começa a extrair consequências disso, porque esse modelo vale tanto para o céu quanto para a Terra, você vai chegar, sei lá, numa matematização, numa mecanização da natureza. E é isso que ele está, tipo, a gente vai ter que falar disso, não é assim, sabe? A ciência é assim, e filosofia, sei lá, vamos falar de ciência, filosofia da ciência, falar do método, não sei o quê, mas não tocar nesse ponto da cosmologia. Isso eu acho muito interessante no pensamento do Jonas. Porque tirando o Whitehead, o Jonas foi o segundo pensador, assim, pode ser que tenha muitos outros, mas que eu tive contato, que eu achei interessante, essa coisa de pegar justamente a cosmologia, e uma cosmologia ela é algo muito forte, assim, se você for pegar, por exemplo, a religião, como, sei lá, a cosmologia do cristianismo, Deus criou o mundo em 7 dias, e como isso influencia culturalmente as pessoas e a concepção que as pessoas têm das coisas. Então, se você pega um discurso forte, como a ciência, que diz que, né, as leis matemáticas regem tudo, não sei o quê, enfim, você pega um modelo cosmológico matemático, e aí você